reverendo diácono, caros irmãos e irmãs, nós hoje continuamos a nossa jornada pelo Evangelho de São Lucas. Obviamente nós já estamos no 25º domingo do tempo comum e você já percebeu que nos domingos do tempo comum nós temos lido quase que exclusivamente esse grande Evangelho de São Lucas. Hoje a gente se depara, meus irmãos, com uma passagem, uma parábola que não é tão fácil de compreender. Há algumas que Jesus facilita a nossa vida, como as que a gente ouvia ontem. O semeador saiu para semear, aliás. Jesus conta a parábola e explica, isso facilita muito a nossa vida. Mas tem outras que é um trabalho da gente entender ou mesmo de interpretar e de compreender a mensagem de nosso Senhor. Para vocês terem uma noção, São Jerônimo, que foi tradutor das Sagradas Escrituras, traduziu para o latim pela primeira vez as Sagradas Escrituras. Nós comemoraremos inclusive São Jerônimo no dia 30 de setembro. E por isso, por conta desse santo, setembro é o mês da Bíblia. Isso é só mesmo uma catequese. Por conta de São Jerônimo, porque foi o tradutor das Sagradas Escrituras. São Jerônimo, em toda a sua sabedoria, pediu ajuda a outros sábios do seu tempo para conseguir compreender o que Jesus queria ensinar com essa passagem. É uma passagem desafiadora. Parece que Jesus muitas vezes está dizendo algo para a gente que soa como errado ou estranho no nosso coração. Usai o dinheiro injusto. E a gente começa a se perguntar do que Jesus está falando. O que ele está pedindo para a gente? Será que realmente Jesus está pedindo para a gente ser injusto nas nossas coisas? E já dando uma primeira resposta, é óbvio que não. A parábola de hoje, ela não é tão evidente, ela é como um enigma, que para compreender a gente tem que destravar uma espécie de chave, para contemplar o todo que essa palavra quer ensinar hoje para a gente. Mas vamos iniciar do início. Nós temos dois personagens. Em primeiro lugar, um patrão muito rico, um homem de muitas posses. E o segundo personagem importante dessa história é o administrador, alguém que devia cuidar dos bens do patrão. O patrão começa a perceber que o administrador estava perdendo seus bens, algo de errado estava acontecendo. E é engraçado que no capítulo anterior desse evangelho que nós lemos hoje, é o capítulo em que Jesus conta as parábolas ligadas à misericórdia, entre elas a parábola do filho pródigo. A mesma expressão que Deus usa ao filho, Jesus está usando agora a esse administrador. Era um administrador pródigo. Como assim? Esbanjador. Era alguém que não tinha controle, só ia gastando. A palavra aqui usada é a mesma, aquele que esbanja. Este administrador então é descoberto e ele começa a pensar: o que eu vou fazer agora? Eu não tenho força para trabalhar, não queria trabalhar. Eu também não vou mendigar porque eu tenho vergonha. Aquele homem de alguma maneira queria viver o luxo que ele vivia como administrador, porque vejam, esse era um cargo de muita importância. Então quem administrava certamente também podia usufruir de muito daqueles bens. Ele vivia na opulência, vivia no luxo, e ele não queria perder aquele nível de vida que possuía. Se a gente fosse dar um ditado popular para aquilo que esse administrador estava vivendo, ele já sabia que ia sair, mas ele não queria sair por baixo da carniça. Não tem a expressão assim? Queria sair por cima da carniça? Assim era ele. Queria continuar vivendo das mesmas coisas. Não queria trabalhar nem mendigar. Queria continuar vivendo de modo esbanjador, orgulhoso. E então ele tem uma brilhante ideia: eu vou começar a subtrair a dívida dos devedores. A gente não entende muito bem as medidas bíblicas porque as coisas mudaram muito, meus filhos, mas o que ele está batendo são muitos e muitos e muitos litros de óleo, muitos e muitos e muitos quilos de farinha. Seria o equivalente talvez a hectares de terra. Esse homem está cortando. Era uma grande quantidade. Ele decide adulterar os livros e diminuir a dívida, dando àquelas pessoas um sinal, ele coloca entre muitas aspas, um sinal da sua bondade, para fazer amigos. Aquele homem fere o 7º mandamento que nos pede que não roubássemos. E o mais interessante dessa parábola é que o patrão não chega dando uma palavra de condenação àquele homem. Perceberam isso? Maldito seja você, como em outras passagens, esse irá para a chama eterna preparada. Não tem nada disso. Na verdade, o que se encontra é um elogio. Como assim? O patrão vai elogiar aquele que estava tirando os bens dele? E obviamente aqui Jesus, enquanto está contando essa parábola, não está ensinando ou liberando ninguém a viver uma vida desonesta. Não se trata disso.
Jesus não elogia a desonestidade. Tanto é que não mascara que aquele administrador não foi um bom servo, e continua chamando ele de desonesto. Na verdade, o que Jesus aqui elogia, admira, é a esperteza daquele homem. De algum modo, mesmo que tomando vias ruins, aquele homem foi extremamente prudente. A gente pode se perguntar: padre, o que é um homem prudente? É aquele homem que antes que os problemas cheguem, ele já pensou numa solução para eles. Os problemas nem haviam começado a acontecer, mas ele já tinha traçado todo um planejamento, toda uma rota, para que quando eles chegassem, ele não ficasse desvalido. Aquele homem pensou profundamente no seu futuro, meus filhos, e tomou a decisão que ele achava ser a melhor. Vejam, Jesus está elogiando a prudência. E aqui nós tiramos um primeiro ensinamento para a parábola de hoje. Jesus diz: os filhos desse mundo são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. E o que significa isso? Filhos do mundo, filhos da luz. Os filhos do mundo são aqueles que buscam uma realização nessa vida, buscam uma felicidade somente com as coisas desse mundo, buscam uma plenitude somente nessa vida. Nós podemos encaixar aqui esse administrador, que para manter a sua vida orgulhosa e esbanjadora, para manter o amor ao dinheiro, começa a pensar em muitas formas de manter essa recompensa, esse conforto, essa mordomia. Os filhos da luz, de modo contrário, são aqueles que um dia foram iluminados pela palavra de Deus, aqueles que compreenderam que a verdadeira felicidade não está neste mundo, não está nas coisas daqui, porque elas passam, mas somente podem ser encontradas na vida que não passa. Daqui nós chegamos que é o coração da parábola, o momento talvez mais difícil de compreender, mais enigmático, assim nós podemos dizer. Depois de contar a parábola e dar todo o fechamento, depois que aquele homem fez com um e com o outro, Jesus disse: eu vos digo. É como se Jesus dissesse: agora eu vou dar a vocês o ensinamento de hoje. Eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, porque quando esse dinheiro acabar, esses amigos vão receber vocês na morada celeste. Isso não soa estranho no coração de vocês não, meus filhos? Usai dinheiro injusto para fazer amigos. Será que Jesus está pedindo para a gente fazer a mesma coisa que esse homem estava fazendo? Comprar as pessoas com dinheiro, fazer amizades interesseiras, e ainda completa de uma forma muito estranha: e eles receberão vocês na morada celeste. Será que, sendo injusto, alguém vai receber a gente na morada celeste? Pode ser que muitos estejam lá, mas acredito que a gente não chegue sendo injustos. Bom, obviamente Jesus não está dizendo que nós devemos fazer amigos conforme a lógica do mundo, meus filhos, porque a lógica do mundo muitas vezes vai ser marcada por desonestidade, vai ser marcada por tentar dar voltas nos outros. Os filhos do mundo fazem amizade com gente grande, por aquilo que os outros podem oferecer a eles. É a lógica da retribuição, meus filhos. Eu faço aqui porque ele pode fazer por mim lá. Eu abro essa porta aqui para que ele me abra lá. Não é uma lógica marcada por verdadeira doação, por verdadeiro amor, um amor genuíno, mas somente pelo interesse. E vejam, essa mentalidade de algum modo está muito permeada na nossa cultura, está muito presente. A gente pode colocar aqui o jeitinho brasileiro de ser. A gente quer sempre dar um jeito para as coisas. A gente muitas vezes quer se dar bem em tudo, quer se dar bem muitas vezes sobre o outro também, numa fila furada, numa cobrança aumentada de um produto. E aqui já existem milhares de memes de pessoas de outros lugares que chegam nas praias do Rio: para a gringa é mais caro. Muitas vezes a mentalidade do querer se dar bem sobre o outro. É algo que não é meu, que eu uso como se fosse, o troco errado que eu não devolvo, é tirar vantagem em tudo. Eu me recordava de um momento do seminário, uma história que me marcou um pouquinho. Durante o período do seminário, nós vivemos um momento assim de muita dificuldade financeira. O seminário ainda nem melhorou totalmente disso, mas durante o meu período de seminário a coisa ficou realmente difícil. Para vocês terem uma noção, em um determinado período do seminário, algumas semanas, um mês, não havia carne para comermos. E aí eu lembro que os cozinheiros faziam o que podiam, aquele ratatouille, um monte de legumes juntos. Se fazia um negócio que a gente brincava que era o chinelão, um ovo batido, o negócio crescia, parecia um bolo. E aí eu achava aquilo impressionante porque era verde. Eu não lembro do ovo ser verde, mas aquele ovo era.
Mas brincadeiras à parte, meus filhos, eu me lembro que começaram a chegar algumas doações, o seminário foi cortando alguns gastos, e depois disso tudo a gente começou a voltar a comer carne, mas era tudo muito apertado. Eu me lembro que na maioria dos dias havia sempre uma irmã na cuba para que ela colocasse um pedaço de carne a cada seminarista, para que não faltasse para ninguém. E alguns dias ainda assim chegava a faltar. Me lembro que sentava às vezes nas últimas mesas, íamos levantando mesa por mesa, e por vezes a gente tinha que comer arroz, feijão e salada. E amém, ninguém morreu por isso. Muito pelo contrário, o Padre Thales ordenou até gordinho. Não tem problema, não é essa a questão. Mas veja, eu me lembro que nesse momento de mais privação, um dia nós estávamos colocando a refeição e eu percebi que um irmão tinha colocado um monte de pedaço de carne no prato. Só que para ninguém perceber o que ele fez, ele quase que soterrou aquela carne com arroz por cima. E foi colocando arroz e arroz e arroz. E eu comigo, miserável. E quando chegou na mesa eu falei, irmão, você não sabe que muita gente às vezes talvez não possa comer por causa de você? Ele não gostou, fiquei meio chateado, mas depois ele entendeu o que a gente queria falar. Meus filhos, é uma mentalidade que às vezes atinge a gente. Talvez enquanto ele estivesse naquela fila, ele estava pensando nos dias que ele não pôde comer carne. E ele disse, fizeram isso comigo um dia. Um dia alguém se deu bem sobre mim. Agora é o meu momento. Não é? É a minha vez de fazer com os outros. Agora é o momento de pegar primeiro. E quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Não é assim a lógica? Mas meus irmãos, hoje Jesus está ensinando para a gente mudar essa mentalidade. Não é assim que o filho da luz deve caminhar. Hoje quando Jesus diz, eles vos receberão na morada celeste, ele faz com que a gente compreenda uma coisa. Ele não está dizendo sobre nada que não seja a respeito da vida eterna. Receber na morada celeste significa que essa parábola é uma parábola que está falando da vida que nos aguarda. Usando o termo certo, é uma parábola escatológica. Jesus está falando sobre o final dos tempos. O dia em que os amigos de Deus nos receberão. Jesus está aconselhando os seus discípulos a fazer o seguinte, a usar os bens dessa terra, a usar o dinheiro justo dessa terra, mas para atingir um fim que não está aqui nessa terra, mas para atingir um fim que nos aguarda na morada celeste. Em outras palavras, se nós fôssemos parafrasear Jesus, talvez ele dissesse, usem os bens desse mundo, mas não se esqueçam que o verdadeiro bem não está aqui. Trabalhem nesse mundo, ajudem nesse mundo, mas não se apeguem a esse mundo, porque pode demorar 20 ou 30 anos, mas ele vai passar. E se não aprendemos a fazer da nossa vida, a fazer daquilo que possuímos, dos nossos bens, um verdadeiro dom, não somente para si, mas dom para o outro, vejam meus irmãos, nós não seremos recebidos na morada eterna. Receberá a recompensa eterna somente quem aprender a ser pródigo com os outros, esbanjador com os outros, a quem não colocar limites no seu amor, mas tudo colocar nas mãos dos outros. Para ficar mais claro, meus irmãos, o padre quis pegar um outro trecho do Evangelho. A gente pode olhar para o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, talvez a passagem que mais me deixe com medo. Eu já disse isso aqui algumas vezes. No capítulo 25, é uma parábola que Jesus está falando do fim dos tempos, e ele diz que quando o Filho do Homem voltar, ele vai separar ovelhas dos cabritos, vai colocar uns para a direita, outros para a esquerda, e quem tiver à direita vai ouvir dele, vinde a mim, benditos do meu Pai, eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu estava nu, doente, na prisão e vocês me socorreram. E então Jesus se voltará para os que estão à esquerda e dirá, afastai-vos de mim, malditos, ide para a chama eterna preparada para vocês, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, eu estava nu, doente, na prisão e vocês não me socorreram. E então aqueles que estão à esquerda dirão para o Senhor, Senhor, quando foi que a gente te viu com fome, com sede, quando foi que a gente te viu nessas situações, Senhor, de peleja? E então responderá o Senhor, em verdade eu vos declaro que todas as vezes que vocês deixaram de fazer isso a um dos meus irmãos pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Irmãos, hoje a palavra de Deus está voltando ao tema que nos tocava 3 domingos atrás. Fala sobre gratuidade. Essa parábola fala de dar gratuitamente, não esperando receber salário nesta vida,
mas em receber uma herança muito mais importante, a herança que nos aguarda no céu. Vejam, o patrão e o administrador, nós podemos nos colocar agora nessa história. Um dia Deus te pedirá contas daquilo que Ele te confiou, a vida que Ele te deu para a tua administração, os bens que Ele te deu para administrares. Um dia o Senhor nos perguntará: o que fizeste da vida que eu te dei para administrares? A vida precisa ser vivida com intensidade, meus filhos, mas não para si. Uma vida que vale a pena é uma vida doada por Deus, doada aos outros. O padre não quer se alongar muito mais na homilia. Para já irmos encerrando, nós podemos pensar o seguinte: essa parábola nos ajuda a compreender até onde os filhos deste mundo estão dispostos a ir para manterem ou para fazerem crescer aquilo que eles acham ser a felicidade. Os filhos desse mundo para ter poder, os filhos desse mundo para ter fama, dinheiro, para ter conforto, comodidade. Os filhos desse mundo são capazes de muitas coisas, meus filhos. Se nós fôssemos pensar numa classe que o padre nem gostaria de citar, e obviamente eu não estou generalizando, eu creio piamente que existam bons políticos no Brasil e no mundo, creio firmemente, mas se nós formos pensar na quantidade de escândalos que nós já vimos, na quantidade de problemas envolvendo a nossa política, nós percebemos que muitas vezes as pessoas estão dispostas a roubar, estão dispostas a fraudar. Se a gente for olhar, algumas pessoas estão dispostas até a matar, meus filhos, para possuírem coisas nesse mundo, coisas que um dia a traça corroerá, que o ladrão roubará, coisas que um dia todos irão esquecer, porque a vida passa. E a gente pode se perguntar, olhando para essas pessoas: quanto de esforço os filhos da luz têm feito para garantir a vida eterna? Eles fazem muito por uma coisa que vai se perder. Quanto nós temos feito por uma coisa que nunca se perderá, meus irmãos? Melhor dizendo, que investimento espiritual nós temos feito para garantir a herança que nos aguarda? A parábola é um pouco também sobre isso. No livro A Imitação de Cristo, um livro antigo, que muitos santos tiveram como livro de cabeceira, Tomás de Kempis comenta essa realidade trazida do Evangelho num diálogo com Jesus. É Jesus dizendo ao autor do livro: o mundo promete apenas coisas temporais e mesquinhas, e é servido com grande ardor, mas eu, Jesus, que prometo bens sublimes e eternos, só encontro frieza nos corações mortais. Por um pequeno salário se empreendem grandes viagens, mas pela vida eterna muitos não dão um passo sequer. Busca-se lucro vil, por um vintém às vezes. O livro é antigo. Há torpes brigas, por uma ninharia e promessa mesquinha. Não se teme fadiga nem de dia e de noite. Mas que vergonha, pelo bem imutável, diz o Senhor, pelo prêmio inestimável, pela honra suprema, pela glória que não terá fim, o menor esforço já parece nos cansar. Irmãos, hoje Jesus nos diz que se formos fiéis nas pequenas coisas, o Pai nos confiará mais, nos confiará os dons verdadeiros, os bens eternos que estão escondidos com Ele no céu. São Paulo foi alguém que entendeu aquilo que Jesus estava tentando nos dizer no dia de hoje, quando na carta aos Filipenses, escrevendo um pouquinho sobre essa realidade do desprendimento, vai dizer: o que para mim antes era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, todas essas coisas, comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas, eu as considero como esterco. É São Paulo dizendo, como bosta, como nada, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Que essa parábola hoje nos ajude a entender, meus irmãos, qual é o verdadeiro bem que nós devemos buscar, o verdadeiro bem que nós desejamos e precisamos desejar alcançar. Que hoje a parábola nos ajude a entender que o dinheiro, se torna nosso Senhor, nos roubará a paz no coração, nos roubará a graça de Cristo e os bens que são muito maiores do que Ele. O dinheiro se torna injusto assim, meus filhos, quando nos rouba o Senhor dos nossos corações. Que nós possamos usar os bens dessa vida,
mas para alcançar os bens que não passam. Que nós usemos as coisas desse mundo, mas simplesmente como escada, simplesmente como instrumentos que nos levem um dia a possuir os verdadeiros bens que estão escondidos com Cristo no céu. Deus nos dê a graça de sermos sempre abundantes, sempre generosos, sempre caridosos, como o Pai do céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.